Olá pessoal, o nosso grupo ele vai falar um pouco sobre a antisepsia e a analgesia no tratamento das infecções do trato urinário, com um enfoque em alguns fármacos em específicos. O nosso grupo ele é composto pelo Ailson de Souza, o Edson Gabriel, o Guilherme Aires, Felipe Viana, eu, Juan Otandano e o Thiago Aguiar. Porém, antes de iniciar a falar sobre os fármacos em específico, eu vou iniciar com uma breve, bem breve mesmo, contextualização com a fisiopatologia, para que facilite o entendimento de todos e mantenha uma linearidade, para quando chegar lá na hora de aplicação dos fármacos, a gente entenda, né? Beleza. O trato urinário, em condições normal, ele é estéril e resistente à colonização bacteriana, desde os rins até o meato uretral, apesar da frequente contaminação da uretra distal com bactérias colônicas. A principal defesa contra as infecções do trato urinário é a micção com o total esvaziamento da bexiga. Nós também possuímos mecanismos naturais de defesa, como a válvula vesículo-uretral e várias barreiras mucosas e imunológicas. 95% das infecções do trato urinário ocorrem quando bactérias ascendem da uretra para a bexiga ou do ureter para os rins, no caso da pielonefrite. Bom, analisando essa imagem aqui, a gente entende por que as mulheres elas têm mais chance de desenvolver infecções no trato urinário. A gente vê aqui, pelo menor tamanho do canal da uretra, o que facilita, né, o acesso de ascensão de bactérias da flora vaginal até a bexiga. Já aqui no homem, a gente vê que esse obstáculo ele é maior, né? Ele tem um maior obstáculo. Certo. As infecções no trato urinário, elas causam bastante desconforto e dor, conforme a localização da colonização das bactérias. Por isso que no tratamento das infecções é necessário entrar com um antisséptico. Assim como ele é benéfico no tratamento da infecção, ele também é importante num tratamento mais paliativo, né? Pois ele vai eliminar o excesso de bactéria das vias urinárias e dar alívio ao paciente. Lógico que, né, o uso do antisséptico ele não substitui o uso de um antibiótico comumente falado. Geralmente é usado o antisséptico, é o Cistex, que ele é feito à base de metenamina, que meus colegas falarão de forma específica ao decorrer da apresentação. Assim como os antissépticos, os analgésicos também possuem funções paliativas, pois a ação deles reduzem a quantidade de espasmos e também eles anestesiam a bexiga e a uretra, aliviando como a dor ao urinar e queimação durante o dia. Os analgésicos mais comuns, né, que é usado pela população em geral, é o paracetamol e ibuprofeno, que também ajuda a aliviar alguns sintomas. Porém, o analgésico que iremos abordar e que age de forma específica é a fenazopiridina. Eu continuarei a explanação falando sobre a metenamina. Irei falar sobre sua farmacodinâmica, a sua via de administração e o esquema posológico. A metenamina possui uma farmacodinâmica bem simples. Ela tem como base de ação a hidrólise em formaldeído e na amônia na urina ácida. A hidrólise dela está diretamente relacionada com o pH do trato urinário, que em 90% dos casos é igual ou inferior a 5,5, e ao tempo para a hidrólise, que é em torno de 3 horas. Ela possui uma absorção rápida, porém no ácido gástrico ela sofre hidrólise em aproximadamente de 10 a 30%, caso o medicamento não possua um revestimento entérico. Esse medicamento, como possui uma faixa de utilização ideal de pH entre 5,5 ou menor, o médico deve sempre tentar manter essa faixa para melhor eficácia medicamentosa. A eliminação do medicamento ocorre 90% pela sua urina, e quando ela ocorre, 20% do que é eliminado do medicamento é eliminado em forma de formaldeído. O efeito antibacteriano se deve pelo fato da metanamina se converter em formaldeído e o formaldeído desnaturar o envoltório bacteriano. O ponto em que a metanamina se converte em formaldeído somente a nível vesical faz com que ela se torne segura para ser administrada por longos períodos. A via de administração. A via de administração da metanamina é por via oral,
sem realizar o partimento das dragas, sendo normalmente administrada de forma concomitante com outros fármacos. Pela sua farmacodinâmica, é recomendado o consumo de 1,5 a 2 litros de líquidos por dia para garantir o fluxo adequado de urina, e também é recomendada a administração dela após as refeições para diminuir o desconforto gastrointestinal. Também é recomendado o consumo de limonadas e vitamina C para acidificar a urina. Além disso, o uso de antiácidos e o consumo de alimentos alcalinos é desencorajado para que não ocorra o aumento do pH do trato urinário e assim não ocorra a perda da eficácia medicamentosa. O esquema posológico do medicamento. O esquema posológico dela, a dose usual é 2 dragas medicadas de 6 em 6 horas ou até mesmo 2 dragas medicadas de 8 em 8 horas, dependendo do estado do paciente. Adolescentes que possuem entre 12 e 19 anos com mais de 45 quilos seguem a posologia de adulto. No entanto, caso o adolescente tenha menos de 45 quilos ou seja uma criança com menor de 12 anos de idade, o medicamento não é recomendado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Edson Gabriel Rodrigues Miranda. Eu vou falar um pouco agora sobre as interações medicamentosas, efeitos adversos e advertências no uso da metanamina. Bom, primeiramente, nas interações medicamentosas, o uso concomitante da metanamina com diuréticos, inibidores diazídicos, inibidores de anidrase carbônica, antiácidos ou agentes alcalinizantes urinários, ele pode prejudicar, né, a acidificação da urina, o que vai impedir a hidrólise da metanamina em formaldeído, um processo que é essencial para a efetividade desse fármaco no nosso organismo. Outra classe que deve ser evitada em uso concomitante com a metanamina são os antimicrobianos sulfonamida, pois o formaldeído liberado pela metanamina em meio ácido, juntamente com elementos da sulfonamida, ela pode formar um precipitado que é insolúvel em urina ácida, o que pode aumentar o risco de cristalúria. São indicados para uso concomitante com a metanamina os antibacterianos e antimicrobianos ciprofloxacin, amoxicilina e cefalaxina, visto que nunca demonstraram nenhum efeito adverso quando associados à metanamina. Agora, sobre os efeitos adversos, a gente tem os principais e mais comuns, que são a dor abdominal, náusea, vômito e reações cutâneas. Quando a metanamina é usada em doses muito elevadas, ela pode encadear um processo inflamatório do trato urinário, o que pode evidenciar uma micção dolorosa, albuminúria, que seria a proteína na urina, hematura, presença de sangue na urina, ou tenesmo vesical, que também pode ser definido como a urgência miccional. As advertências no uso da metanamina. Ela não deve ser usada em infecções sistêmicas. Ela só deve ser usada em caso de infecções no trato urinário especificamente. Ela é indicada no alívio de lisura através da redução bacteriana e na profilaxia de infecções vesicais. E ela não é indicada no tratamento curativo desse distúrbio, somente para o alívio da lisura através da redução da carga bacteriana e na profilaxia, e não no tratamento desses distúrbios. Não é indicado ingerir leites, frutas ou derivados e antiácidos que contêm carbonato de sódio ou bicarbonato, a fim de não prejudicar o metabolismo dessa metanamina no nosso organismo, visto que a ingestão desses alimentos, desses remédios, eles podem alcalinizar a urina. Por último, a metanamina não deve ser utilizada em mulheres grávidas sem orientação médica, visto que demonstra evidências positivas para o risco fetal humano. Todavia, os benefícios potenciais para a mulher podem ser eventualmente justificar o risco, como por exemplo em casos de doenças graves ou que ameacem a vida e para as quais não existam outros tipos de drogas mais seguras. Essas são as referências. Muito obrigado. A nitrofurantoína é uma droga sintética derivada do nitrofurano de uso clínico no tratamento e profilaxia de infecção do trato urinário.
trata-se de uma prodroga, ou seja, sofre reação de redução para formar um composto ativo e as bactérias reduzem o fármaco mais rapidamente que as células humanas. Quanto à sua farmacocinética, administrada por via oral, sendo que acompanhada de alimento, especialmente o leite, essa absorção no intestino se torna mais rápida. Quanto à biodisponibilidade e metabolismo, é equivalente a menor que 60%, sendo que a sua distribuição é ampla, ou seja, polimórfica no organismo, sem ação sistêmica. Tá? E quanto à meia-vida e eliminação, gira em torno de 20 a 60 minutos, sendo que o pH urinário é quem vai determinar essa eliminação, ou seja, um pH mais ácido tende a eliminar o fármaco de maneira mais rápida. O metabolismo dessa droga gera um metabólito ativo e a concentração terapêutica na urina gira em torno de 200 mg por ml, sendo que um pH ácido torna a ação do fármaco de forma mais eficaz. A eliminação se dá predominantemente por via renal, sendo que 40% do fármaco é eliminado de forma inalterada. Quanto ao esquema posológico, a infecção do trato urinário de baixa intensidade em criança, administra-se o fármaco pela via oral, sendo que a dose é de 5 a 7 mg por dia, durante 14 dias, um comprimido de 6 em 6 horas. Já uma infecção na criança de forma recorrente, a via oral de administração, a concentração diminui para 1 mg por quilo por dia, sendo que a duração de tratamento gira em torno de 6 a 24 meses, sendo que essa administração se dá de forma a cada 14 dias de maneira intercalada. Durante 14 dias administra-se o medicamento, observa se houve melhora, se não houve, retoma após 14 dias de novo o tratamento. E um comprimido de 6 em 6 horas. Já a infecção do trato urinário de intensidade baixa em adulto, a via administração também é oral, na concentração de 100 mg, a duração é de 7 dias e um comprimido de 6 em 6 horas. A infecção recorrente no adulto, a via administração se dá de forma oral, na concentração de 100 mg, sendo que a duração gira em torno de 6 a 24 meses, a depender da evolução e da melhora do paciente, e administra-se um comprimido à noite, especialmente ao deitar-se. Sou Felipe Viana e agora eu vou comentar da farmacodinâmica da nitrofurantoína, mais especificamente seu mecanismo de ação. Esse fármaco ele vai ter um efeito bacterostático e vai inibir a acetil-CoA, com isso reduzindo o metabolismo energético das bactérias, levando assim a alterações na síntese do RNA mensageiro, consequentemente levando uma alteração, prejudicando a síntese proteica, sendo seu efeito bacteriostático. Em altas concentrações, o que não é recomendado, o fármaco ele pode ter um efeito bactericida, onde ele vai atuar no DNA bacteriano, relacionado à sua estrutura, levando à morte da bactéria. Comentando das interações farmacológicas, esse fármaco ele é contraindicado quando associado ao ácido nalidíxico e o ácido oxalínico, pois o fármaco ele vai antagonizar a ação desses fármacos, levando assim reduzindo uma redução da resposta esperada desses fármacos. Comentando alguns efeitos adversos, os mais comuns são diarreia, náuseas e vômitos, Pode ter também reações de hipersensibilidade ocasionais, como febre, calafrios, uma redução dos glóbulos brancos no sangue do paciente, estabelecendo assim uma leucopenia. Pode apresentar também uma granulocitopenia, também icterícia colestática, onde vai se caracterizar por uma coloração amarelada da pele ou os olhos, onde está relacionada a lesões hepatocelulares, que também pode ser causado pelo fármaco. Pode apresentar, o que é raro, polineuropatias graves, também desmielinização e degeneração de nervos sensoriais e motores,
que vai resultar em sinais de desinervação e atrofia muscular. Outro efeito também seria o surgimento de anemia hemolítica, quando esse fármaco é utilizado em pacientes que têm deficiência de G6PD. O quadro ao lado mostra fármacos e químicos associados à hemólise da deficiência de G6PD, onde a nitrofurantoína se destaca. Por isso não é indicado o uso em pacientes com deficiência dessa enzima. Pacientes tratados por longos períodos também podem ter efeitos adversos, como neuropatias, que está relacionado também à disfunção renal, onde esses pacientes vão apresentar um aumento do risco de toxicidade devido à redução da excreção da nitrofurantoína. Reações subagudas também podem ser presentes, e fibrose pulmonar intersticial, principalmente em idosos que fazem tratamento por longo período, que isso deve ocorrer devido à geração de radicais de oxigênio, em consequência do ciclo redoxo do fármaco. E é isso. Bom, meu nome é Guilherme e eu vou falar a respeito da fenazopiridina no tratamento das infecções do trato urinário. Bom, a respeito da farmacodinâmica dela, é importante salientar que ela é excretada na urina e ela exerce função anestésica e analgésica no lugar da mucosa do trato urinário. No entanto, o mecanismo como ela faz isso ainda é desconhecido para a gente. A via de administração dela é por via oral e é recomendado que ocorra após as refeições. A respeito do esquema posológico para a fenazopiridina, a dose recomendada para adultos é de 200 mg a cada 8 horas. Já a dose pediátrica para crianças com menos de 12 anos são de 12 mg a cada quilo corporal por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas, sabendo que a dose máxima seria de 200 mg, seria a dose adulta. Já a dose pediátrica para crianças com mais de 12 anos segue a mesma proposta da dose do adulto, 200 mg a cada 8 horas. A respeito da interação medicamentosa existente, é importante saber que deve ter cuidado quando a gente vai administrar a fenazopiridina junto com agente antibacteriano para o tratamento de infecções urinárias. Porque quando a gente usa a fenazopiridina, ela pode acabar mascarando uma possível infecção não controlada. Por isso, é recomendado que ela seja administrada junto com a agente bacteriano. Por isso, é recomendado que ela seja administrada junto com a agente bacteriano por no máximo 2 dias seguidos, para que evite de ocorrer uma mascaração de uma infecção não controlada. É importante saber também que pacientes com deficiência na enzima glicose 6-fosfodeshidrogenase devem ser aconselhados a utilizar esse medicamento com cautela, porque eles estão suscetíveis a uma hemólise oxidativa e podem também ter o maior potencial de desenvolver uma anemia hemolítica. Já os efeitos adversos desse medicamento são vários. Entre eles está o rash, prurido e coloração normal de fluidos e tecidos corpóreos, como fezes, urina. Isso aí deve ser avisado para o paciente para que ele não se assuste quando começar a administrar esse remédio. E a coloração amarelada da pele ou da esclera indica acúmulo da fenazopiridina pela função renal estar sendo comprometida. Logo, isso é um indicativo que deve ser suspenso esse tratamento de modo imediato, para que não se agrave mais os problemas renais, porque ela também provoca como efeito adverso cálculo renal, insuficiência renal aguda e nefrotoxicidade. Também causa náusea, vômito e diarreia. Além disso, também pode causar hepatite, testes anormais da função hepática, icterícia e toxicidade hepática. Esses testes anormais, tanto que é importante que quando você estiver administrando esse medicamento, pode ser que alguns resultados possam se alterar de exames hepáticos. Também tem como efeito adverso reações de hipersensibilidade, que alguns resultados possam se alterar de exames hepáticos. Também tem como efeito adverso reações de hipersensibilidade e reações anafilotocoide. Também pode provocar meningite asséptica, cefaleia e distúrbios visuais.